Vocês Deixa eu têm botar uma touquinha. vocês assinaram para ceder o direito de imagem para a Albeia? Tá gravando vocês. Vou mandar o boleto lá para ele. Pode não, meu agente falou que não pode me filmar, não. Tá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar essa tela. O que você vai usar aí? Usar o Studio Code? Não, tá de sacanagem que tá mandando eu... Eu não quero fazer acessibilidade não, pô. Eu quero compartilhar... Já tá compartilhando a tela? Vocês estão vendo minha tela? Sim, senhor. Ah, então tá bom. Tá, eu vou começar aqui. Vocês estão enxergando a tela full screen? Como é que tá? Porque quando eu coloco o presentation do Keynotes, ele acaba com a minha tela do Teams. Está full screen, só que Não, com tá de as boa, tá imagens aparecendo. em baixo, sim. As nossas carinhas em baixo. Por isso está ótimo. Ah, tá. É isso mesmo que eu queria saber. Tá, a gente vai começar então, gente, falar sobre o Stencil.js e sobre o Web Components, tá? E como a gente integrar ela no Angular. Eu vou passar, eu coloquei para integrar no Angular porque é o que eu trabalho hoje e foi o que a Mônica tinha pedido para falar alguma coisa relacionada ao Angular. Mas os Web Components eles não são só exclusivos para o Angular. Você consegue usar com qualquer... A premissa do Web Component é a gente usar com qualquer outra framework, tá? Aí isso que é bacana dele. Aí, bom... Iniciando então, primeiro, meu nome é Rafael Freitas. Eu só conheço o Marcelo, como eu estava falando. Eu trabalho na Albay desde julho de 2019 e hoje eu trabalho no Santander. Hoje a gente está num projeto do Santander que um dos projetos que eu estou dentro do Santander é uma suíte de componentes utilizando o Stencil, que a gente começou a maturar ele, a criar ele em outubro para novembro do ano passado. E hoje a gente já tem mais ou menos 16 ou 17 componentes, se eu não me engano, utilizando o Stencil. E sendo que dentro desses 17 componentes, a gente já tem componentes com regra de negócio, inclusive. Ou seja, se você quiser selecionar um cliente, por exemplo, a gente criou um Web Component que já faz todos os requests para as APIs lá do banco. E você consegue simplesmente adicionar a tag da busca de cliente dentro da sua aplicação. Você faz a busca, ele tem os drop-downs que mostram o cliente. Quando você seleciona, ele já dá o evento, você captura esse evento do componente e usa onde você quiser. Ele é muito interessante para poder fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então tá, eu vou começar a falar o que eles são. Tá? Qual que é as vantagens de usar, o que ele tem de bom dentro dele. Os Web Components, ele não é uma coisa só, tá? Ele evoluiu a partir de várias coisas vários padrões do web que foram entrando dentro do www e conforme eles foram vendo que foram surgindo essas funcionalidades, eles lançaram a que juntou todas, que foi as APIs do Custom Elements, tá? Ou seja, um Web Component é um agregado de Shadow DOM, elementos customizados e templates de HTML, tá? Ele permite a gente criar esses elementos customizáveis e reutilizar em qualquer ambiente que tem o DOM, que tem o window lá dentro. Ou seja, se você tem um window dentro do seu ambiente web, que provavelmente você vai ter, a não ser que seja um cara muito específico, você vai conseguir utilizar ele. Mas você vai ter que ter um navegador que suporte o ES6, classes e módulos, porque aí ele usa isso. Porque ele utiliza herança. Porque mais para frente eu vou mostrar num code snippet que ele estende uma classe chamada HTML Element, se eu não me engano, HTML Class, alguma coisa assim, eu não lembro. Porque como a gente usa o Stencil, a gente não precisa fazer algumas coisas, que essa que é a vantagem de utilizar ele. Bom, o Shadow DOM, ele utiliza para encapsulamento de CSS e JavaScript. Todo mundo sabe o que é Shadow DOM, caso
caso eu precise dar só uma A pincelada para a galera. pelada. O Shadow DOM é o quê? Hoje, dentro do HTML, a gente tem o DOM, que é o Document Object Model, que é onde contém todos os nossos objetos relacionados à nossa página, onde contém nossos elementos, onde a gente consegue fazer query dos nossos elementos, e, ou seja, está tudo lá. O Shadow DOM foi algo que foi implementado, foi implementado dentro dos standards da web já há algum tempo. Eu não lembro quanto tempo, mas já faz uns anos, acho que uns mais de 5, eu acho, se eu não me engano. E ele permite você criar um DOM à parte, tá? Ou seja, você cria um Document Object Model, um DOM à parte, e você consegue fazer o attach dentro de outro elemento. Ou seja, se você tem um botão, um elemento de button dentro do seu DOM, você consegue criar esse DOM à parte, ele totalmente separado, um DOM secundário, e fazer um attach dentro de um root dentro desse componente. Ou seja, você tem um outro DOM dentro, que você pode renderizar outras coisas lá dentro, e é totalmente encapsulado do seu DOM principal, que isso vai permitir que você encapsule CSS, JavaScript e HTML também, tá? Para evitar o quê? Para evitar bleeding de CSS, que é, por exemplo, você setar uma classe no DOM principal e essa classe mudar o comportamento e visual. O JavaScript seria comportamento e CSS seria o visual de dentro do seu componente. Tá? Ele consegue encapsular isso de uma forma que você só consegue fazer esse attach especificando que você quer fazer a query dentro daquele shadow root daquele elemento. Tá? Tem 2 modos de você declarar o Shadow DOM, que eu vou passar mais para frente, que é bem interessante. Os elementos customizados, que é um set de APIs que eles criaram, que eles definiram, para você poder trabalhar com custom elements, você definir o seu próprio elemento customizado. Tá? Ou seja, eles implementaram ciclos de vida para esse elemento customizado, que te permite saber quando que o elemento foi atachado no DOM, quando o elemento teve uma propriedade mudada, modificada, quando esse elemento foi removido do DOM. Tá? Tem o próprio Window Custom Elements, que é o cara principal, que é o objeto principal, que vão ter os métodos para você definir esses elementos. E algumas pseudoclasses do CSS, como o host, o slotted, que é para saber se o slot foi atachado dentro do componente ou não, tá? O slot que a gente vai falar agora sobre os templates HTML. E o próprio template em HTML, que é você criar um template e reutilizar esse template dentro do HTML. Você cria uma tag tipo template, você cria uma estrutura de HTML dentro desse template e você consegue fazer um query selector nele e adicionar atributos nele, editar, tá bom? E o slot. O que é o slot? O slot é o cara que você, por exemplo, quando você cria um button, você pode adicionar uma tag HTML dentro dessa tag de button. Ele vai entrar dentro desse cara chamado slot. Tá? Isso é importante para quando você quer colocar outros HTMLs, alguma outra coisa, dentro do seu próprio componente customizado. A gente vai fazer um hands-on. Aí eu vou fazer um exemplo com um slot para vocês entenderem o que ele faz, ter uma visão mais prática disso. Mas é bem interessante. Ou seja, lembra que quando você cria, por exemplo, um form e coloca outras coisas, outros inputs, outras coisas dentro desse form, dentro daquela tag form, você está colocando isso dentro daquele slot. É aquele pedaço aquele espaço que ele tem dentro desse componente que te permite colocar outras coisas dentro. Esse é o slot. Tá? Ou a implementação básica de Web Component, tá? Você vai usar o Custom Elements. Vocês conseguem ver? Não dá para ver o meu ponteiro, né? Tá. Na primeira linha, você tem aqui Dá para ver o cursor do mouse. Mas você consegue ver o cursor do mouse? Eu não vejo o cursor do meu mouse aqui. Eu estou vendo o cursor do teu mouse. Caraca. Garoto. Que é essa parada. Eu não estou vendo. Putz, vai saber. Bom, o Custom Elements.define na primeira linha, tá? Você passa. O que você tem que passar dentro do Window Custom Elements, o ponto define dele? Você tem que passar o nome do seu componente e a classe desse seu componente,
É que esse exemplo a classe eu já estou passando como como o próprio argumento do método, tá? Aí, ou seja, eu vou criar um elemento chamado um web component chamado personDetails, e dentro dele eu crio a minha classe, tá? É a classe que vai estender o HTML element, sempre tem que estender HTML element, porque ele vai utilizar todo o ciclo de vida ele está definido dentro desse HTML element que você está estendendo. Aí quando ele for instanciar esse cara para poder utilizar, se você não tivesse isso aí, ele vai dar erro. Aí você tem que inicializar o construtor dele. E bom, e ele está fazendo o quê? Ele criou um template. Pegou o content do template na outra linha. Ele criou um shadow DOM e fez um attach shadow. O this.attach shadow é um método do HTML element, que ele já faz o attach shadow no próprio componente. E o que eu falei para vocês, do mode do attach shadow, open e o closed. O que ele faz? O mode open, se você pegar esse componente depois que ele tiver criado no seu DOM, fazer um query selector nele e dar um shadow root, ele vai trazer todos os elementos que estão dando do shadow para você. Se você não setar o mode open, ou setar o mode closed, você não vai conseguir fazer isso. Quando você colocar o shadow root, ele vai te dar nulo. Ou seja, você faz isso quando você quer manter ainda mais o seu componente blindado, para ninguém mexer ou ninguém editar, tipo, customizar alguma coisa, fazer alguns testes, você consegue fazer esse tipo de coisa no shadow root, tá? E depois ele criou uma tag style, fez os appends dentro do shadow root. Ele sempre, quando você fez o attach para dentro do shadow root, você tem que trabalhar com o shadow root. Aí ele faz os attach para dentro do shadow root, tá? Quando ele faz isso, ele já vai criar esse componente para você. Você já vai poder usar esse componente como se fosse um button, só de ter essa classe customizada. Mas lembra que ele só tá fazendo ele só criou um style para um texto, só isso. Ele não, por enquanto ele não está setando mais nada. Ele está setando. A única coisa que ele vai setar é que se você colocar um código, um texto dentro do slot desse cara, ele vai setar esse style para dentro dele, tá? Porque ele vai assumir que esse slot está dentro dele, dentro do shadow root dele. Ou seja, o básico para implementar um web component é você definir um template, definir as classes dele, colocar tudo dentro do shadow root e usar o custom elements.define, tá bom? Alguma dúvida? Eu acho que eu passei meio rápido, meio estranho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Esse é o basicão. Isso não tem management de life cycle algum. Ou seja, ele nem está passando parâmetro nem nada. É só para você conseguir ver alguma coisa na tela. É o básico dele, tá bom? Ele também, o HTML Element, ele tem os hooks de lifecycle que são executados automaticamente conforme o ciclo de vida dele passa, tá? O Connected Callback, ele é executado assim que o seu componente é colocado, atachado no DOM principal, ou seja, quando você definiu aquele cara, ele renderizou o seu componente e fez o attach dentro. Antes dele renderizar, ele faz o attach no DOM. E ele já vai chamar esse Connected Callback, tá? Ou seja, qualquer código que você colocar aqui dentro, ele vai ser executado assim que sua página abrir, praticamente. Um pouquinho antes, na verdade, tá? O Disconnected Callback é quando ele for removido. Se você fizer um query selector no seu custom element e dar um remove, ele vai disparar o seu Disconnected Callback, tá bom? O Attribute Changed Callback, ele vai ser, o próprio nome já é autodescritivo, ele vai ser chamado toda vez que você trocar um atributo qualquer do seu componente e vai te passar o nome desse atributo, o valor final e o valor inicial, tá? Ou seja, se você quer fazer um componente de alta performance, quer criar tipo listeners para quando você trocar seus atributos, já fazer ele responsive, ele já trocar sozinho, você tem que fazer isso na mão. Tipo assim, os caras fizeram toda a base do Web Component, definiu, eles definiram, colocaram lá e falaram assim, tá aqui. Agora vocês fazem. Bom, se tu quiser, tu estende esse negócio aí exatamente, e implementa na mão. Como é a maioria das coisas
padrão, porque eles não podem, acho que não tem nem mão para fazer tudo isso, né? Aí o que acontece? Daí entra esses caras, o Stencil, o Lit Element, que eles pegam, agregam isso para dentro deles e já faz e sobe uma camada pra gente, né? E o Adopted Callback? O Adopted Callback eu nunca usei. E é porque eu nunca usei esse tipo de coisa. O Adopted Callback é quando você pega, você tem um iframe, por exemplo. Eu não sei nem explicar isso de uma forma mais sucinta. Você tem um iframe, por exemplo, e tem um elemento dentro do DOM desse iframe. Você pega você faz um select nesse elemento dentro do iframe e dá e seleciona esse cara. Aí você pega a sua window, a window top, a window acima do iframe e dá um ponto adopt node. Tu vai E dar uma. aí Vai você adota, exatamente, você adota esse elemento de outra window, mas tem que ser de windows separadas, tá? Não pode ser da mesma window, senão não funciona. Aí ele dispara esse life cycle. Eu nunca usei e nunca vi nem exemplo de como usar. Tanto é que para poder falar para vocês isso, eu tive que estudar porque eu nunca tinha visto, inclusive. Eu falei, putz, vou ter que falar isso, vou ter que estudar o que é, tá? Esse aqui é o básico. Agora tudo que eu falei vocês jogam fora. Porque não compensa você fazer a gestão dos seus atributos, gestão dos seus eventos, usando o Web Component o puro. Você consegue fazer coisas básicas como esse cara, mas se você for fazer coisa complexa, dá um trabalho imenso de você para poder fazer isso. Vai por mim que eu já tentei fazer quando eu comecei a trabalhar com Web Component lá no banco. Não compensa você trabalhar com Web Component puro. Nossa sorte é que esse cara entrou na jogada, o Stencil.js. O Stencil, quem que ele é? Ele é um compilador, tá, de Web Components e WPA, que eles falam que é o Static Site. O Static Site Generator. Ele é um SSG e compila SSG e Web Component pra gente. Ele é da Ionic, não sei se vocês conhecem o Ionic, que a Ionic é aquele framework para poder trabalhar com desenvolvimento híbrido, que usa Angular, tá? A porcaria. Ele já foi o único, né? Ele já foi o único. Em 2017 ele estava 2016, 2015, era um dos únicos que tinham para fazer desenvolvimento híbrido. Depois o React Native veio e engoliu ele. Mas, bom, o Stencil deixou pra gente, o Stencil ele deixa pra gente uma forma de trabalhar muito mais simples para poder renderizar o Web Component, e vocês vão ver que é muito mais fácil quando eu começar a desenvolver com vocês. Bom, ele é um compilador que gera elemento customizado, inclusive polyfills. Por quê? O Web Component não funciona no IE. Não funciona nem no novo IE. Como é que é o nome do novo IE? Vocês sabem dizer? Eu esqueci. O Edge. Não funciona no Edge. O pessoal do Edge está desenvolvendo ainda as features de Web Components. Não está 100% ainda. Tem algumas versões do próprio Firefox, eu acho, que não funciona. Ele já gera esses polyfills para gente. Ele utiliza o Async Rendering. Ele já faz todo esse management para gente de renderização. Ele é inteligente na hora de chamar os life cycles e já faz toda essa parte de async render que ele se baseou no Reactive. Ele se baseou no React. Eu não programo muito com React, mas eu estava lendo. Ele se baseou. Você programa React, não é, Marcelo? Não, hoje eu tô com back-end, mas por acaso hoje eu mexi com React, tá? O React teve uns anos atrás, ou ano passado, ou um ano atrás, que eles mudaram, eles fizeram um refactor de toda a parte de renderização deles e eles colocaram um nome para isso. E ele se baseia nesse refactor que eles fizeram, que eles pegaram, que eles utilizaram e implementaram no React, ou seja, ele usa praticamente a mesma estrutura de renderização que o React usa hoje. Tanto é que ele usa JSX e TypeScript com JSX, que é o famoso TSX. TSX, exatamente. Aí, tem um negócio. Quem podia te falar melhor isso era o Danilo, que ele que está tá sempre atualizado.
Uma pena ele não estar aqui, senão ele já falava pra gente. Por acaso eu já mexi com switch, com root, com link, com render, componentes, nada de diferente, não. Mas daqui a pouco eu já procuro, já falo para vocês que acho que isso aqui está no site do Stencil, que eu tirei algumas coisas de lá. O importante, o Reactive Data Binding. Ou seja, quando você fizer o data bind, ele já vai disparar o async, já vai disparar o render de novo e já vai mostrar para você na hora quando você trocar os inputs do seu componente. Você não vai precisar fazer gestão nenhuma utilizando o attribute changed callback. Que é isso que é o mais chato. Você, por exemplo, você precisar emitir algum evento, você vai ter que sempre escutar esse cara. Ele vai gerar muito código, muita coisa que você precisa e vai precisar fazer na mão. O Stencil já faz, tá? E por último, que eu já tinha falado, ele também builda WPA. Se você precisar fazer alguma coisa, um site offline, com cache, com web worker, ele também faz toda essa gestão para você, ele te ajuda. Importante, ele não é um framework, ele é um compilador. Eles até falam isso na primeira, quando você entra lá no site do Stencil, a gente não é um framework, você não vai buildar aplicações e deixar, não, a gente vai compilar dessa linguagem para essa linguagem para você. Ele vai pegar o TSX com a estrutura de classe que ele gera e vai gerar para você e vai compilar para o JavaScript, o Web Component e vai colocar os polyfills para você. Tá? É isso que ele faz. Eu queria mostrar aqui só os Lifecycle Methods. Agora tá aparecendo meu mouse aqui. Olha aí. Eu quero mostrar. Ele também, o Stencil também tem Life Cycles, tá? Eu vou abrir aqui. Aqui, ó. O Connected Callback, ele chama sempre quando o componente é atachado no DOM, quando eu falei, né? Ou seja, ele é atachado, ele chama o Connected Callback e começa a disparar os life cycles do Stencil, tá bom? O site do Stencil é o stenciljs.com, se vocês quiserem entrar para dar uma olhada depois. É bem interessante, tem bastante coisa legal. Tem algumas coisas que ele está meio desatualizada, tá? Da versão mais nova, que eu já peguei. Depois, quando a gente for fazer o hands-on, eu vou falar algumas coisas que não tem lá. Uma coisa, na verdade, que eu fiquei 2 horas para poder entender. Não entender, só para ficar, caramba, os caras fizeram errado. Bom, são esses caras aqui. Quando você inicializa o seu componente, quando você coloca ele no seu DOM e vai renderizar ele começa com o componente willLoad, que é esse cara aqui, tá? Que é ele dizendo que o componente vai carregar, é um pré-render, um pré do pré-render, porque ele tem o will render também, tá? Ou seja, ele vai chamar o willLoad, o will render, e depois vai chamar isso aqui. Seria um lifecycle porque ele invoca esse cara também. Ele chama o próprio render, a função de render, que é o que você vai retornar o seu TSX, que seria o seu template mesmo. Você retorna esse método render, retorna esse cara, tá? Depois ele chama os pós hooks, que seria o did render e o did load, tá? Esse aqui seria o fluxo de inicialização do seu componente. Ele vai seguir esse fluxo aqui. Toda vez que você trocar uma própria state, que eu vou mostrar também o que eles são, ele chama o fluxo de atualização, tá? Ele chama os watches que você colocar para as propriedades. Você pode colocar um watch para poder fazer uma tarefa específica. Aí ele vai chamar o componente should update, quer dizer, que ele deveria fazer o update, que ele vai fazer o update, aí ele chama de novo o render, o will render, o render e o did render. E depois o did update. Ou seja, ele tem muito lifecycle para você poder, se você quiser fazer várias coisas com ele. Muito mais do que só aquelas que a gente viu do próprio Web Component. E depois no final ele chama o Disconnected Callback, que é o padrão, mas esses dois, apesar de ser o padrão da definição do Web Component, você consegue chamar eles de dentro do Stencil também, se precisar. Porque eles são um pré-hook do willLoad e um pós-hook do did load e do did update. Quer dizer, quando você desconecta. Caso você queira emitir um evento quando o cara removeu o seu elemento. O cara pegar e dar um query selector.remove, tá? Se vocês quiserem entrar
nas documentações e derem uma lida depois, ele explica, mas é praticamente o que eu falei para vocês, tá? E sempre que você alterar as propriedades, o render, que vai ser chamado antes do render, after every render, tá bom? Deixa eu voltar aqui. E hoje ele tem as integrações com esses 4 frameworks que a gente pode utilizar. O Vue, o Angular, o React e o Ember. O que ele deixa bem enfasado, ele dá muita ênfase que ainda é um work in progress. Eles ainda estão adicionando features, não tem nada fechado ainda. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Angular, eles não tinham, eu não conseguia fazer import dos typings do meu componente para dentro do Angular. Agora ele já faz. Ele tá evoluindo bastante, o Stencil. Tanto é que eu comecei a usar o Stencil na versão 1.07. Se eu não me engano, ele já está na versão 2.6 ou 2.3. Ele já mudou bastante coisa. Tá? E é isso. Esse é o Stencil e isso são os Web Components. Além disso, o Stencil ele tem para a gente um set de... Deixa eu entrar aqui na documentação de novo. Ele tem um set... Um API. Ele tem dentro dele você não consegue, você pode fazer gestão não só de propriedades, tá? Mas você pode declarar estado, fazer o watch de propriedade, utilizando esse annotation, o próprio elemento que você está trabalhando, definir métodos, caso você queira selecionar o seu componente e executar um método dentro dele, por exemplo, dispatch algum evento ou tipo desconectar alguma coisa, você consegue trabalhar com isso. O próprio evento, você consegue criar eventos para ele que ele mesmo vai emitir, quer dizer, você vai emitir, só que ele vai fazer todo aquele boilerplate que você precisaria codificar para poder escutar o attribute change de callback, criar um add event listener, depois dar dispatch nesse event listener, passando os dados que você quer. Ele faz tudo isso para você só decorando uma propriedade da classe com o event. E o list tem a mesma coisa. Ele vai fazer tudo aquele boilerplate que você teria que fazer para poder adicionar um event listener de um cara de fora ou até dentro dele mesmo, tá? Esses caras aqui acho que é o que salva, que é o que faz o Stencil ser tão legal de se trabalhar, e dá facilidade e agilidade de trabalhar com ele, né? E tá, criando Web Component. Eu vou pegar agora, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu falei muito rápido. Vocês querem que eu aprofunda mais alguma parte? Então eu vou continuar. Tá todo mundo quieto? Bom, deixa eu só ver se vocês estão me vendo ainda. Então, ninguém dormiu? Deixa eu ver a cara de vocês. Ninguém. Tô cara de dormindo, eu tô desde cedo, então esquece. Então tá de boa. Tá. Pra gente poder criar esses teus decorators aí de listen, por exemplo, como você vai fazer o componente, tu deve colocar alguma coisa para ver, né? Eu vou colocar um exemplo de cada para a gente poder fazer. Que agora a gente tem mais uma horinha para poder fazer. Mas eu posso passar um pouco na teoria também, se você quiser, tá? Mas eu vou criar um componente primeiro. Eu acho que é mais fácil. Eu vou entrar aqui. Cara, eu só tô com... Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar isso aqui. Workspaces. Deixa eu colocar aqui webinar. O que eu ponho de nome aqui? mkdir component web. Vou colocar webinar component. Dentro do... Bom, para poder inicializar um componente, você usa o npm init. O npm init você consegue executar tem algumas
alguns... Eu vou falar framework, mas o pessoal da Stencil vai me xingar. Tem alguns frameworks que eles colocam alguns códigos já para você fazer inicialização de projetos dentro do próprio NPM. Você não precisa dar um npm install. E ele já dá o npm init do próprio Stencil aqui. Se você colocar npm init Stencil, você não precisa, só tem que ter um Node instalado. Ou seja, você tem que ter o Node instalado e o Git, se você quiser fazer a gestão desse cara. E npm init Stencil. Ele vai baixar usando o npx, o inicializador de projetos de Stencil, tá? E ele vai te dar essas opções aqui, tá bom? Vocês estão acompanhando o codificando ou estão só... Vai falando, se vocês quiserem que eu repita os passos, tá? Então, Aí... tô codificando. O que foi? Você está fazendo também, Marcelo? Tô fazendo também. npm init Stencil, põe aí. Não apaga não. Tô copiando. Não apaguei não. Não é preciso instalar alguma coisa. Por exemplo, com o React Native eu tinha que primeiro, além do NPM, pôr o yarn e assim, não é preciso pôr nada para fazer isso. Não precisa. Você só tem que ter o Node instalado na sua máquina, que dá onde vem o NPM, vem tudo, tá? Ok. Com o Node instalado, você vem no seu terminal e digita npm init. Eu vou voltar aqui. Ó. npm init Stencil. Ele está me pedindo um starter aqui. Ionic PWA App Component. Não, é onde eu tô agora. Exatamente. Ele gera para você os boilerplates desses três caras. O Ionic PWA, que é os templates, uma própria aplicação do Stencil, que ele cria um website. Você pode usar um website com Stencil. Só que a gente vai criar componente, tá? Ou seja, a gente vai criar uma coleção de web components. Aí você seleciona component e ele vai pedir o nome do projeto. Eu vou colocar webinar components. Por que eu vou colocar components em plural? Porque ele gera uma suite de componentes. Eu posso criar N componentes dentro desse projeto, tá? E distribuir eles. Aí eu vou criar no plural. Confirmar, dei enter, confirmei. Show. Já está lá. Eu vou abrir aqui a minha... Happy Coding. Acho que Happy Coding, é. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa pastinha aqui. WC Container não, isso aqui a gente faz depois. Webinar Component. Ele criou outra pasta. Legal. Ele cria um Webinar Component dentro de Webinar Component. Que eu criei o Webinar Component, não precisava, ele já criava sozinho já. Mandou criar projeto, o cara vai criar uma pasta. Ele criou mesmo, cara. Ele criou mesmo, cara. Code ponto. Falou que ia criar, criou, mano. Ele vai criar pra gente essa estruturinha de código aqui, tá? O que tem aqui dentro? Ele tem um utils.ts, ou esse cara que foi eu que criei? Não, é isso mesmo. Ele cria um utils. É que ele vem com um componente. Ele vem com um componente já criado aqui dentro, tá? Gente, desculpa, faltou só uma coisa. Depois que ele criar esse componente, npm install. Ele vai para ele poder baixar as dependências, porque senão ele não vai saber o que tem que fazer. Aí, beleza. Agora que ele está no npm install, ele já achou o stencil core aqui para não dar erro. Ó. Eu vou apagar esse myComponent aqui. Eu não quero myComponent e não quero a pasta utils, porque só tem Apaguei, ou seja, minha pastinha já tá sem nada de novo, tá bom? Ou seja, tá tudo vazio aqui. A única coisa que eu tenho é a minha pasta com os componentes, que é onde vão ficar os componentes que eu vou gerar, que ele vai fazer o bundle para mim. O d.ts, ele tá com lixo aqui, que é as coisas do myComponent, mas ele vai apagar quando eu fizer o build. Desculpa, tá? Cara. O que você apagou aí que eu tava rodando o NPM? Eu apaguei o component que veio aqui dentro. Ele vem com myComponent aqui dentro. myComponent, tá. O component myComponent. Isso, eu apaguei ele porque eu vou criar um do zero. Eu vou criar um do zero com vocês. E apaguei a pasta... E apaguei também a pastinha utils, que estava com um formatter lá, que era desse myComponent, eu apaguei também. Fora isso, gente, ele tem aqui o package.json dele, e tem esse outro, a pasta components, o package.json e o config.ts. O config.ts
é onde você vai fazer a configuração do builder do seu componente. Ele usa o rollup para poder fazer o package bundling dele. Ou seja, se você for ver como configurar uma aplicação com rollup, vai ser essa mesma estrutura, tá? Aqui dentro ele tem os output targets que ele vai fazer, ou seja, ele vai fazer para você um dist e vai jogar um loader por loader, que eu vou explicar para que serve esse loader depois. Esse loader aqui é o cara que você vai utilizar para poder fazer os imports dentro das suas frameworks. No caso do Angular, a gente vai importar um cara que vai estar dentro desse loader aqui. O próprio type que você tem que... isso aqui já é o default, vocês não precisam mexer muita coisa. A gente vai ter que mexer só num detalhe, que é para se a gente quiser utilizar o Sass dentro no lugar do CSS. Tá? Que eu vou explicar como que vai fazer. Aqui, ele vai gerar para a gente... Aqui ele já põe... Como a gente selecionou que é um Web Component, ele já põe para a gente que ele vai fazer um build do type de Web Component. E ele gera para a gente documentação. Ele gera um README toda vez que você fizer um build baseado nas suas propriedades, eventos que você definir dentro do seu componente. A gente vai fazer um build e eu vou mostrar isso também. Isso é legal porque dentro do Santander, o que eu fiz? Eu me preocupei em fazer as propriedades e fazer o JS Docs das propriedades, porque ele gerou esse documento. Quando eu fui criar o meu marketplace, eu consumi esses... Eu fiz um fetch dentro dos repositórios dos componentes, fiz o fetch em todos os readmes dos componentes, ou seja, eu renderizei dentro do meu marketplace a documentação do próprio componente. É que eu não consigo mostrar do Santander aqui, porque o Santander abre na outra máquina. E tem que ter a VPN e todas essas coisas. Mas depois você consegue gerar essa documentação já pronta, já de uma forma automatizada. É bem legal. E o www, que é o que ele vai usar para poder fazer o serve da sua aplicação, quando você dá um start para poder testar. Tá? Bom, tendo isso aí, agora a gente vai usar o seguinte. Ó. Ele aqui tem um generate, tá? Que é um script que ele já cria aqui dentro do seu package JSON, que a gente vai executar esse generate aqui. Ou você pode dar um npm run generate do npm ou dar o stencil generate. Eu vou dar um npm run generate e ele vai perguntar para mim. Eu usei esse comando aqui, gente, ó, npm run generate. Aqui, ó. Para poder gerar os componentes dentro do nosso projeto. O npm init foi para gerar um projeto. O npm generate é para poder criar um web component. Daí ele pergunta, qual que é o nome da tag do seu componente? Tá? Aí a gente vai criar aqui webinar first component. E é interessante que ele fala, tem que usar o dash case, tá? Porque é exatamente o nome da tag que a gente vai criar e colocar dentro do nosso HTML. Ou seja, eu vou criar um componente com essa tag, webinar first component. Ok? Eu vou dar enter. Aí ele pergunta, você quer criar o style, spec e teste? Eu vou deixar tudo. Eu não ia deixar tudo, mas eu apertei enter sem querer. Vocês viram? Quer que eu volte o passo? Eu volto aqui. Eu dei o run generate, ele pediu o nome e ele perguntou o que eu queria gerar. Se eu queria colocar CSS e se eu queria colocar os arquivos de teste. Eu falei que sim. E ele criou para mim, então, dentro da pasta Components, o meu Webinar First Component aqui, ó. Aí, se você for nele, ele tem só isso aqui, ó. Webinar First Component. Ele já cria para a gente toda a estrutura, tá? Essa é a estrutura básica do componente do stencil. É uma classe que tem um método render e tem esse decorator de component, que é onde você passa a tag do seu componente, o caminho do CSS desse seu componente, tá? E se ele tem shadow DOM ou não. Você pode colocar shadow DOM true ou false. Se você colocar false, ele não gera com shadow DOM. Você vai conseguir fazer query selector no seu componente, vai conseguir fazer query selector no que está dentro do seu componente, ele não vai encapsular nada, tá bom? Ele já vem como padrão true, porque é importante usar o shadow DOM, porque você cria o web component para poder encapsular o seu componente, encapsular os seus métodos, encapsular sua classe. Aí ele já põe como padrão.
E bom, e ele cria esses dois caras pra gente, um host e um slot, já dentro do render. O host, esse elemento que ele cria é o próprio componente, é o lugar onde ele vai renderizar tudo o que está dentro do seu componente. Ou seja, se você for trabalhar, vamos gerar ele aqui, eu vou só fazer uma coisa. My component, eu vou tirar, ele já colocou aqui pra gente, dentro do index.html, o webinar components.js, que é o cara que ele vai importar no nosso projeto, que vai ficar dentro da pasta www. Eu só vou tirar esse componente, que era o my component, que estava errado aqui, que estava velho aqui, e vou colocar esse cara aqui, gente. Se vocês quiserem acompanhar, na index.html, que é o cara que ele sobe para a gente poder fazer o teste, para a gente fazer esse teste. Eu vou colocar esse componente que a gente criou dentro do body desse cara, tá? Opa, ele não copiou. Vou copiar aqui o nome do componente, tá? Ou seja, eu estou adicionando a tag que a gente criou, a tag customizada dentro do index.html que tem aqui. Deixa eu salvar esse cara aqui. Ele fica bem aqui. E vou fazer o quê? E vou dar um npm start para inicializar o nosso... Tá muito pequena a tela, gente? Eu nem perguntei isso para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Quer que aumente o... Um pouquinho, mas dá pra... Não, eu vou aumentar aqui, cara. Assim não... Caraca. Viu? Cadê o zoom disso aqui? Ah, é. Comando igual. Aí. Ficou bom? Pô, agora tá. É, que eu esqueci disso, cara. Desculpa. Ó, depois que ele... Vou colocar aqui. Depois que ele... Mandou um npm start, é isso? Isso, deixa só o npm start. Aqui, eu vou só colocar aqui alguma coisa aqui dentro, ó. Só colocar aqui, ó, dentro do slot. Só para vocês verem que está dentro do slot desse cara. Que a gente vai inspecionar agora esse componente. Ele fez o live reload pra gente, tá? E vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui ele renderizou o nosso componente aqui já. Vamos inspecionar ele. Tá aqui, ó. Aqui eu já não sei se dá para dar zoom. Mas se vocês inspecionarem o nosso componente, ele tá aqui, ó. O Webinar First Component, tá? E se vocês forem ver, é muito legal você inspecionar o Shadow Root, como ele funciona o slot. Você vai perceber que ele renderiza dentro do slot aqui fora. Não renderiza, ele põe aqui fora. Só que se você abrir o Shadow Root dele, que está open, lembra que eu falei? Que se você colocar closed, ele não deixa você fazer isso. Uhum. Aí ele põe isso aqui, ó, o slot, e põe aqui o text review. Se você colocar o mouse em cima do text review, ele meio que ele faz uma referência para o slot que está aqui do lado de fora, sabe? Dentro do Shadow DOM. É muito legal isso, quando vocês forem debugar coisas mais complexas, além de texto. Você vai ver que a tag HTML que vocês colocaram dentro do slot vai ficar aqui fora, só que você tem um slot... Você tem esses slots aqui aqui dentro do Shadow Root, tá? E eu vou passar... Depois a gente vai colocar umas propriedades aqui agora. Aí depois eu vou passar para vocês que a gente pode ter mais de um slot, tá? E como a gente tem mais de um slot, a gente consegue ficar trocando os IDs desses slots e ficar trocando o que você põe dentro de lugar. Por exemplo, um exemplo que eu utilizei o slot foi para poder fazer... Eu fiz uma tabela usando o Stencil Web Component e eu precisava fazer... E dentro desse component eu tinha um expandable dentro da tabela. Ou seja, eu conseguia expandir uma linha da tabela e colocar algo dentro. O que eu fazia? Eu dava expandable, colocava algo dentro, só que quando o cara trocava a ordenação da tabela, eu tinha que ordenar o slot também. Aí eu ordenava só os nomes dos slots, eu trocava o nome dos slots de lugar. Ele já levava o slot junto com ele. É bem legal você fazer isso. Bom, vocês criaram um componente. Vocês já podem buildar esse componente e...
e colocar eles onde vocês quiserem. E aqui é o slot dele que eu tinha passado, né? Ou seja, ele está dentro do webinar, ó. Ele está aqui dentro do webinar, eu coloquei esse texto. Se eu trocar aqui, normal, igual quando a gente troca uma propriedade. O cara que está aqui dentro do seu componente, tá? Eu vou voltar aqui dentro do slot. E esse cara aqui vai fazer a referência para esse slot, porque como só tem um slot, eu não passei tag, ele já vai assumir que é esse slot aqui, tá bom? Tá, vamos criar propriedades agora dentro do nosso primeiro componente. Aqui dentro da classe, como eu disse, tem aqui os nossos, vou colocar aqui, ó, properties API. Tem aqui nossa prop, tá? Ele que é o cara que vai definir uma propriedade dentro da sua aplicação. E a gente vai fazer aqui, @prop. Aí você abre e fecha, coloca aqui name, colocar, vai ser o tipo string, e eu vou inicializar ela com o valor nome, tá? Tá aqui. Alt S. Interessante aqui agora é o seguinte, eu posso usar esse slot ou não. Eu vou criar uma div aqui. Isso aqui é TSX, gente. Isso aqui eu já vou... vocês que nunca já mexeram com o Angular não tem isso. O Angular você precisa criar um template, importar o template dentro do .ts e trabalhar. Aqui não, aqui só tem o .tsx. O template e o código, ele está tudo misturado, ele está tudo junto. Isso dá um pouco de agilidade para a gente, mas talvez isso tende a ficar um pouco confuso. Mas se você organizar certinho, eu não vou falar o restante, o Marcelo provavelmente sabe o que eu ia falar. Se organizar direitinho, mas tudo bem, uma piada sem graça. Aí eu vou criar uma div aqui, gente. E como é que eu faço para poder exibir esse nome dentro do meu TSX? Chaves. Aí eu vou lá, this.name, tá? Ou seja, toda vez que eu setar um nome aqui, eu vou colocar numa label. Eu vou colocar essa label aqui com o meu nome. O que eu tô fazendo, meu Deus? Cadê meu teclado? Start webinar first component. Tá aqui. Tá reclamando, não sabe por quê. O que tá reclamando aí? Fala aí. Ele tá dizendo cannot find name prop. Prop? Ah, você importou o prop aqui em cima? Eu tenho que importar o prop. Aqui eu esqueci. O meu importou sozinho, desculpa. Eu devia ter falado. De RIP é outra parada, né? Ele tem você pode passar algumas opções aqui pro prop também, gente. É legal que ele tem aqui o mutable, dizendo que se ele pode ser... Se eu, dentro do próprio componente, eu posso alterar essa propriedade. Por exemplo, eu tenho um método dentro do meu componente que eu altero essa propriedade e ele vai disparar todo o ciclo de vida de novo. Aí eu tenho que passar aqui. O default dele é false. Faz o caminho. O caminho. Isso aqui depois é interessante de usar, só que é coisa que vocês acham na documentação, tá? Não é algo. Não é, o meu foco agora é com vocês e mostrar como é que faz para utilizar dentro do Angular, usando o básico, que é a propriedade e um evento, que eu acho que é o que vocês precisam saber. Bom, eu vou colocar aqui a propriedade name. Eu vou tirar o slot por enquanto, eu vou comentar ele aqui. Que depois a gente vai utilizar ele. Eu vou salvar. Ou seja, comentei o slot, coloquei um label com a propriedade name, tá? Aí vamos voltar lá. Aqui no index. Agora, aqui dentro do index, eu não tenho mais slot. Eu vou deixar esse slot aqui, provavelmente ele não vai renderizar nada, se eu não me engano. Não lembro disso, acho que não. E agora eu tenho isso aqui. Eu criei já, né? Eu criei a propriedade name e eu vou colocar aqui, ó. Gilberto Arruda. Gilberto Arruda era um professor meu. Gilberto Arruda. Agora, se a gente voltar lá, ele tá lá. Gilberto Arruda. O que ele fez? Lembra que eu deixei o dentro do slot ali pra gente ver o que acontecia? Ó. Ele tá ali ainda, dentro do slot dele. Só que eu não tenho mais slot. Eu comentei o slot. O que ele faz na hora de renderizar a nossa página? Ele ignora totalmente isso aqui, ó.
Porque aqui dentro, ele não tem mais o slot apontando para esse cara. Ele vai ter dentro do Shadow Root aqui, o nosso label Gilberto Arruda. Interessante agora. Lembra que eu falei sobre o ciclo de vida da propriedade? De trocar, a gente teria que escutar. E lembra que eu também falei que o stencil ele faz a parte do Reactive Data Binding? Se eu trocar o nome aqui para Rafael agora, ele já vai trocar sozinho para mim. Porque ele troca exatamente dentro da label também. Eu troco a propriedade aqui, o próprio stencil ele vai dar um watch nessa, vai saber que eu troquei essa propriedade e vai em todos os lugares que eu estou usando esse cara, vai fazer o rebind e vai disparar o render de novo. Porque você pode ver que eu estou trocando a propriedade dessa tag, da tag do meu host, não da minha label que está dentro do Shadow DOM. Isso é bem interessante. E quando eu faço isso, ele está disparando um novo ciclo de vida. Que se a gente chegar aqui agora e colocar, lembra colocar aqui o DD Render? Ó, lembra os nossos life cycles? Aqui, ó. Que é o componente DD Render que ele executa depois que ele fizer o render, ó. Eu coloquei ele aqui dentro agora e vou colocar um console.log aqui. Falando assim, ó. Renderizei. Pra gente poder ver que eu vou trocá-lo agora a propriedade dentro do nosso HTML. Só dar um refresh aqui. Ó, o console, renderizei. Renderizou uma vez, que foi a primeira vez que a gente entrou. Eu vou trocar o nome agora para Rafael de novo. E ele chamou 2 vezes o renderizei, tá? Ou seja, ele faz sozinho pra gente esse bind e dispara o async render automaticamente pra gente. Então, se você alterar dentro do Shadow DOM, ele não dispara? eu nunca fiz esse teste, mas acho que não. Ó. Troquei lá, trocou para teste. Ele não chamou. Não, ele chamou sim. Deixa eu fazer um teste aqui de novo. Eu acho que eu dei um save lá. Ele não deveria, tá? Não, ele não renderia, ele não dispara. Porque ele dá listing na propriedade name. Ele não dá listing no conteúdo que está dentro da sua label, entendeu? Uhum. Aí, no caso... Porque a ideia do Shadow DOM é você não fazer isso. Porque tanto é que se eu fizer isso aqui, ó, document.querySelector e vou fazer e vou buscar o meu componente aqui. Era webinar first component. Olha lá, ele achou esse cara, tá vendo? Se eu colocar o ponto, ele não tem. Como é que você vai pegar esse cara aqui? Sabe? Ponto. Vou fazer um outro query selector para label dentro dele. Ou seja, eu quero pegar todas as labels que estão dentro dele. Ele não tem nada. Não existe label dentro dele. Agora, se eu fizer isso aqui, ponto, shadow root, ponto, query selector label. Eu coloquei labels. Ó, ele acha. Porque eu fui buscar label Rafael, eu fui buscar dentro do shadow root dele. Se eu fizer isso aqui, colocar label, ele não existe. Porque você lembra que eu falei que o shadow root, quando a gente fala que ele quer o shadow true e passa para ele que o modo do shadow é closed, eu não consigo nem fazer isso aqui que eu fiz. Acessar o shadow root dele. Tá? Ou seja, ele desse jeito que ele faz o encapsulamento do seu componente, não permitindo que um CSS declarado nessa window aqui vaze para dentro desse shadow root daqui para baixo. Tá? E o DD Update ele passa em todas as vezes, em todos os casos, né? O DD Update ele vai passar porque toda vez que você vai fazer o update, exato. Se eu fizer o bind no will load aqui e outro no will DD Update, ele só vai chamar o DD Update quando eu terminar de fazer um update de propriedade, que é o que eu fiz aqui. Tá? Por exemplo, estou no Angular e eu fiz um bind do Angular nessa propriedade aqui. E o Angular trocou para Roberto. Aí ele vai
disparar todos aqueles life cycles que eu te passei. Eu renderizei, eu posso colocar um console.log em todos eles para a gente poder ver também, mas acho que não... Eu vou colocar o did render e vou colocar só o did update. Gente, tem uma extensão que é o stencil snippets, que ele já ajuda pra caramba isso aqui, tá? Na hora de só colocar did, já vai tudo, já vai e põe pra gente. Isso aqui eu vou colocar aqui, ó. Update prop. Aí se a gente voltar ali agora, então refresh, não sei porque que às vezes ele quebra isso aqui. Opa, esse cara aqui. Aí você vai ver que ele vai chamar aqui o renderizei e o updated drop. Por que ele fez depois? Porque a gente fez o did update, né? A gente fez esse aqui, ó. Ele depois do did render. Aí, por isso que ele chamou renderizei primeiro, depois o próprio update. Aí você pode colocar no will render, will update, se você quiser fazer alguma coisa. Tem algumas propriedades, alguns life cycles que se você fazer alteração de state, por exemplo, o state é um estado que você coloca aqui, que eu quero criar aqui store. Quero um objeto que vai gravar. Eu vou colocar o N, mas vocês tipam depois com. Imagine que ele é um objeto, que é o meu estado, um objeto de estado da minha aplicação. Qual que é a diferença de fazer o state e fazer isso aqui? O state, diferentemente de eu declarar só o store, o state, ele toda vez que eu alterar esse objeto, que eu fizer um set dele, ele vai disparar o lifecycle de novo, tá? Ou seja, toda vez que vocês precisarem fazer alterações de estado da aplicação, vocês usam a anotação de state, tá? E o mais legal também, que é o que a gente vai colocar aqui, eu vou colocar um botãozinho aqui dentro agora. Vou colocar um button. E vou colocar aqui call event. E eu vou criar um evento. Event. O event, eu não sei porque ele não importa sozinho. Toda vez é isso, tem que pegar e colocar aqui também. Caraca, mano. Eu coloquei um teclado de Windows no Mac e eu tô apanhando com Ctrl+C, Ctrl+V. Tô ouvindo daqui, você digitando o teu teclado. Nossa, porque não, né? Porque tá. Pronto. Essa máquina de escrever esse troço. O teclado tá aqui, ó. O teclado tava do lado do. É mecânico, pelo menos? É, né? Mecânico. O teclado tava do lado do Mac aqui, velho. Eu não sou rico pra comprar um teclado do Mac ainda, velho. Eu já demorei um ano pra comprar um Mac, mano. E eu que nem o Mac comprei ainda. Aí, tá bom. Mas você tá trampando com o Mac da empresa aí? Tô usando o Dalvey, velho. Graças a CyberSafe. Que acabou, inclusive, o projeto essa semana. Vou colocar. A gente vai. Acabou mesmo? Acabou. Vou colocar um eventinho aqui. Button clicked, tá? E eu tenho que falar que ele é um event emitter. Eu acho que é só isso. Creio que ele importa. Isso, ele é um event emitter. Não, caraca. Event emitter. Aê. E tem que falar que ele é igual ao new event emitter. É isso? Por que ele não pegou aqui? Não, peraí, gente. Agora eu tô confuso. Só ver aqui rapidinho. Vou colar, hein? Olha aí. Vou colar na cara dura. Event emitter tudo. Não precisa. Precisa instanciar ele. Achei que precisava instanciar. Coisa linda. Melhor ainda. Só precisa passar isso aqui e tipar ele. Vou passar string. Gente, tipem seus códigos. É TypeScript, não é JavaScript.
Sempre que vocês puderem, passa o tipo. Tá. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou... quando eu clicar nesse botão, aí tem lá. Eu vou passar o clique. Esse ponto... botão clique. Ponto emit. Acabou. Não. Quero fazer um ponto... eu vou fazer assim... O que tá aqui? Não vai deixar. É porque eu criei um custom event de emit. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer o que geralmente eu faço, tá? Eu geralmente, quando eu quero emitir um evento dentro dele, eu crio um handler. Aí aqui dentro do handler eu dou um this ponto. Já tava lá o botão clicked. Ponto emit. Aqui eu pego e passo um emitir o evento de clique. Beleza? Aí aqui dentro é só eu pegar e falar aqui Botão handler. botão handler. Pronto. Ele é safado, porque como eu não passei uma string para dentro dele, se eu desse um apply lá dentro e passasse uma string, ele ia funcionar. Só que daí eu ia ter que explicar o que é apply, daí depois eu tenho um curso de JavaScript que eu já fiz. O Marcelo participou, o Marcelo tá em todas. Então a ideia aqui agora é a gente capturar esse evento dentro desse cara aqui e ver ele chamando dentro do nosso código. Então eu vou criar uma tag script, vou fazer um document, vou clicar aqui, const component igual um document.querySelector e vou pegar aqui vou colocar um idzinho para ele aqui só para ficar mais didático. id igual comp1. Eu vou colocar aqui comp1 e vou pegar o nosso component add event listener. Qual era o nome do evento que eu dei para ele lá? Era o botão clicked, tá? Então vou pegar ele vai fazer isso pra gente sozinho. Você viu que eu não precisei criar evento, fazer dispatch nem nada. E vou passar aqui para ele uma arrow function, que ele vai simplesmente fazer um console.log pra gente do evento.detail event. E vou fazer um log do event.detail. O que é o event.detail? É o que a gente passa, tudo que a gente passar dentro desse emit aqui, ele passa como detail desse evento, tá? A gente vai inspecionar o objeto evento. Ou seja, eu peguei, como a gente não está trabalhando com Angular, eu não posso simplesmente chegar aqui no meu componente e fazer isso aqui, fazer um bind do evento para poder, que é o onButtonClicked. Aí ficaria onButtonClicked. Não tem como eu fazer isso, eu tenho que adicionar um listener para ele. Aí adicionando esse listener aqui, agora a gente vai conseguir ver no nosso console.log. Agora está com o nosso eventinho aqui, o console está aqui e ele deu erro. Porque eu não instanciei o botão clicked. Aí, Marcelo? Aí fica difícil. Se não instanciar, meu amigo. Eu tô aqui respondendo o Danilo aqui, tá? Ele tá querendo entrar aqui na call? Fala pra ele entrar aí, passa o evento pra ele. Não, ele quer jogar futebol hoje. Tá um frio da porra lá fora. Oh, desculpa, não pode falar. Não, gravando. Tá gravando. Mano, não tem problema. Vamos fazer um fix. Eu vou instanciar esse cara, que ele tem que ser instanciado sim. Lembra que eu falei da documentação? Uhum. Leiam a documentação. New Event Emitter? Que bizonho. Ele não chiou, não tinha chiado quando você fez de outra forma, ele ficou ali. Caraca, gente, eu vou ter que apelar. Não. Pega a cola logo. Não.
Uai. Ó, Stack Overflow na cara. Ó, o cara com o mesmo problema. Os caras fazendo a comunicação cagada. Falando, cara. Joga no Google que alguém teve esse problema em 2008. Não no caso do Stencil, que começou agora, mas... Não, mano. Para, eu fiz isso ontem. Mas eu não salvei. Tá, vou fazer outra coisa. Eu vou salvar isso. Deu feio, óbvio que deu feio. Ah, mano. Será que é isso? Não. A tipagem é do lado de fora, não é dentro. Então, ele não tá pegando daqui. Zoado. Muito zoado. Muito. Será que isso aqui é alguma coisa da versão nova? Eu vou tentar mais 2 minutos. Se eu não conseguir, eu vou dar forfeit. Ah, mano, que merda, velho. Emite tudo. Event emitter tudo. Ele tá passando... Volta ali no código. Ele passa um tipo, né, mano? É o volta ali no código. Ele tá passando event e ele tá meio que instanciando já esse event, tudo complete. Beleza. Ele fez isso? Fiz, ele só inicializei aqui. Olha lá. Que bizonho. É igualzinho, cara. Bizonho. Aqui. E 21. É 2 pontos, é 2 pontos, é 2 pontos. Sim, eu tinha colocado isso com 2 pontos. E depois eu fiz com igual pra poder testar. Ele tava assim, ó. Só que ele não tava instanciado. Ele tava assim. Aí lá como é que tá. Event clicked. Volta lá pra gente ver. Botão clicked. Pô, tá igual, cara. Igualzinho. Ponto e vírgula, tudo certinho. Não emite. Igualzinho. Aí ele tem um handler. Tem um handler, ele fez com o handler também, igualzinho que eu fiz. O completed handler. E como é que tá o nome lá em cima do teu coisa? Ele não tá iniciando. Event emitter. Eu vou até copiar isso aqui. Vai que eu tô colocando um type, alguma coisa. Mas não, é igualzinho. Botão clicked. Aí você tem o botão clicked handler? Tenho, tá aqui. Handler, quer dizer. O botão click. Tá errado. Botão click handler? É. Não, tá aqui, ó. Botão click handler que chama o botão clicked. Ele emite do botão clicked, tá vendo? Ah, tá. Não, beleza. Só pra ver ele tá dando erro aqui. Ele tá dando da emite de algo que não tá instanciado. Ele não tá instanciando pra mim o event emitter. Porque quando eu trabalho com ele, eu dou um new event emitter. Só que ele tá falando pra mim que isso aqui é um tipo. Ele não é ele não é uma classe. Ele não é uma classe. Não consigo instanciar ele. Ah, mano. Sério que eu não vou conseguir fazer isso com um eventinho pra vocês? Não é um event emitter, não. Não é, não. Aqui são os caras que eu posso passar. Tá de bisonhice ele. Tá de sacanagem. Tá. Vamos fazer uma outra busquinha aqui. Stencil. Event emitter. Instance. Aqui ele fez igual. Deu um keyboard event. Cara, ele não faz nada de diferente. Vamos ver esse cara aqui. Event emitter, number of clicks. No instância mesmo não. Cara, eu vou tentar renderizar de novo, porque às vezes era só isso. Só falta 6. Não é não. Que sacanagem. Olha lá, undefined botão clicked. Ah, não, Marcelo. Caraca. Ai, aí você não botou o nome. Qual é o problema?
Para. Pronto. Para. Gente, isso aqui, por que eu tenho que fazer? Como ele está sendo... Quem tá executando para mim via delegate esse método é o evento, o contexto desse Tem que ser injetado aí. tem que ser injetado para dentro dele, senão ele não sabe quem que é o button clicked, porque se eu não passar o bind this, ele vai achar que esse this aqui meu é o próprio evento. E o button clicked não tem dentro do evento, tá? Perdão pelo vacilo. Meu garoto. Nem eu me liguei nessa, porque você que está aí direto com JavaScript, eu nem Aqui, JavaScript tenho mexido. Agora tem o emit ali, ó. Agora sim, gente, ó, emitiu o evento de clique. Ou seja, ele já trata pra gente todo esse handling de evento só com uma annotation, tá? Ou seja, a gente já tem uma prop, tem um evento, tem um state. Se eu pego, por exemplo, a gente colocou aqui o renderizei, né? Eu vou pegar esse evento e vou trocar o state, tá? Só pra gente poder ver como vai ficar. Ele vai emitir o cara. E eu vou dar um this.state store, desculpa que é o nome do state, e vou dar um reassign nele para o outro objeto, para ele poder trocar a referência de memória dele. E vocês vão ver que ele também vai disparar olha lá, ele emitiu o evento, ele renderizou e fez o update de prop. Por que ele fez o update de prop? Ah, porque o state... Aí você colocou lá no... Não, o state... O state é uma prop, não? O state também é uma prop, é por isso. O state também é considerado uma prop, por isso que ele também chama o did update, tá? Sucesso. Bom, vamos lá. Deixa eu ver mais alguma coisa do que tem aqui dentro da API, que é importante a gente saber. Vamos dizer que vocês queiram trabalhar dinamicamente via código com um elemento que está dentro do host, dentro do Shadow DOM. Você não vai conseguir usando document. Se você fizer document.querySelector, eu já falei, ele vai tentar usar o window de cima e você não consegue. Você tem que pegar o próprio element, né? Aí ele tem um cara chamado component. Não, component não. Ele tem um cara chamado... Cadê método? Element, ele tá aqui, ó. Ele é o próprio cara. E ele já traz para você. Você não precisa ficar fazendo this.document.querySelector, passar o nome do próprio elemento. É só fazer isso aqui, ó. Element, tá? Element. E passa que ele é um HTML element. Aí, não esquece de importar ele. Caralho. Cara, desculpa. Caramba. Depois tem que colocar um pi. Edita aí antes de mandar essa gravação, cara. Pelo amor de Deus. Tem o meu aí, tem o teu palavra. Vou dizer que toda vez que ele for fazer o render agora, eu consigo fazer um this.element. Ele é o próprio elemento que eu estou trabalhando, tá? Ele é o meu host. Aí, lembra que eu falei do shadowroot.querySelector? Aí agora eu posso pegar quem eu quiser aqui dentro e trocar o nome da label, por exemplo. Vou trocar a cor da label. Label. Aí eu ponho aqui .style. É assim? Peraí. .style, é isso mesmo. .color. Igual a red. Tá? Vamos dizer que eu quero pegar esse cara, pegar essa label dele programaticamente e setar a cor dele para red. Só que daí eu não preciso, declarando esse element, eu não preciso ficar pegando toda hora e dando query selector no document. Query selector no document por esse nome aqui. É só colocar um this.element, ele já sabe que é ele mesmo. Tá? Aí vamos lá, ele provavelmente era para estar, que ele fica vermelho assim, porque quando ele falha o... Não. É label? Bugs, gente. Não preciso colocar shadow root. Deixa eu ver, que eu não tô lembrado disso. Não.
Renato, ele não achou. Você tem uma label aí? Ah, tem, tá ali. Ó, zoado. Tem problema. Vou fazer uma coisa. Pela a gente pode fazer isso aqui, ó. Gente, sempre debuguem seu código. Quero ver se ele pegou. Olha lá. Quando eu peguei o this.element, ele já pegou o webinar first component. Componente 1. O shadow root dele tá aqui. Eu quero ver se tem uma label aqui dentro dele. Cadê o inner HTML dele? Inner HTML, tá aí. Cadê a label? Não tem label. Como não tem label? Tá aqui. Doideira, hein? Mais uma bizonhice. Bom. Whatever. Tá bom. Por que ele não achou nada daqui de dentro? Na verdade. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Ele não tem nada dentro aqui, tá certo, tá vazio. O shadow root dele tem. Só que só tá com o style. Child node, children. Ah, mas acho que tá faltando mais alguma coisa aqui, ó. Shadow root. Opa. Conto. Child nodes, não. First child, ele só tinha um, né? Ah, mas é lógico que não tem, Marcelo. A bizonhice. Ele não renderizou. Mas eu tô pegando antes de renderizar, cara. Ah, cacete. Opa. Anota de novo. Eu vou ter que pegar. Como é que tá dentro do render, eu vou fazer dentro do did render. Did render, Aqui dentro, tá? Boa. Ou seja, depois que ele renderizar, eu vou trocar a cor dele para assim, vermelho. Como eu não estou trocando nenhuma propriedade, não estou chamando nenhum método, não estou fazendo nada, ele não vai disparar outro renderizar, outro render, porque eu estou trocando uma propriedade do HTML dele, tá bom? Uhum. Eu só limpar o cache aqui, tá lá. Já foi. O amiguinho tá vermelho. Importante agora, se vocês quiserem utilizar o Sass dentro do stencil config, por exemplo, eu não quero trabalhar com CSS, eu não gosto de ficar definindo linha por linha do que eu tenho que fazer aqui dentro do meu CSS, quero usar o Sass. Vocês têm que vir aqui dentro do stencil config e fazer uma pequena alterations aqui, cadê o meu amigo que eu tinha feito? Tá aqui, ó. Aqui tem um cara que tem uma cola. Aqui, ó. Vocês têm que adicionar um plugin do Stencil, que é o stencil.sass. Ele já está dentro do package do Stencil, tá? Aí, ou seja, e fazer esse códigozinho aqui, colocar lá pra gente. Ou seja, colocar fora do output targets, colocar uma outra propriedade aqui nesse cara, que é a propriedade plugins, e adicionar aqui sass. Importa ele dentro do... Por que ele não foi? Não importou? Deixa eu pegar lá. Aqui. Faz o import dele aqui dentro, que é o que a gente vai usar já. Tem que instalar. Que droga. Instalar. npmi @stencil/sass. Ele tem o para less também, tá? Mas vocês podem usar o que for mais interessante para vocês. Ele já instalou, já sumiu dali, ó. Beleza? E importante, caso vocês queiram utilizar uma library de tipo o material design, alguma coisa, é incluir isso aqui, ó. Include paths node modules. Que é para quê? Para ele conseguir, dentro do CSS e dentro do Sass. Imagina, vamos trocar esse cara aqui para Sass. SCSS. E vamos trocar aqui também. Então, beleza, agora a gente está trabalhando com Sass. Vamos dizer que eu quero fazer um import de uma library do material. Pra vocês poderem fazer isso aqui, ó. Import e
e colocar aqui o arroba Angular, que é, se eu não me engano, /button. Angular MDC /button. Para ele poder incluir o path dos imports do módulo do Node Resolution dentro dessa aplicação, senão você não vai conseguir. Senão você vai ter que passar o caminho absoluto lá, de user /workspaces, Node Modules, daí isso não vai existir em produção. E ele não vai saber que lugar que é esse. Aí é importante já colocar, caso vocês forem utilizar isso aqui. Não esquecer disso, porque isso aqui eu fiquei 1 ou 2 dias estudando para poder descobrir isso. Porque eu queria usar esse cara aqui, o Material Design, e eu não conseguia, porque eu não conseguia importar o cara. Vamos lá. Liga não, cara. Eu já perdi algumas horas também com bizarrice minha. Isso aqui funciona muito legal, tá? Eu, inclusive, tenho o componentinho que eu estava fazendo uns testes aqui com o Material para poder mostrar. Aqui ia ficar meio longo. Quer ver? Ele tem um... Coloquei aqui. Ele já está com Material também. Tá rodando algum aqui? Tá rodando. Eu fiz um link. Não vai funcionar ainda. Eu fiz um link dessa porra. Ele já tá usando o button desse aqui já. É bem legalzinho. Ele fica desse jeitinho lá. Desse ou desse. Aí, por exemplo, você tem que dar o npm install, dar o use dentro do seu... e dar o include. Se você não colocar aquele Node Resolution, você não consegue fazer isso aqui, ó. Não consegue fazer esse tipo de import dentro do seu SaaS. Tá. Desktop 2 está aqui. Deixa eu inicializar de novo aqui. Bom, tendo isso, a gente já vai ter o nosso primeiro componente. A gente já criou algo que vai fazer alguma coisa. A gente vai disparar um evento, vai fazer input de dados para ele. Lembrando que toda vez que você fizer um input de dados dentro do seu componente, se for um dado primitivo, se não for um objeto, ele sempre vai disparar esse seu render. Se você, por exemplo, está esperando um objeto aqui dentro, esse cara não for uma string, for um tipo complexo, um objeto, você tem que sempre passar uma referência nova. Não adianta você pegar esse objeto, trocar uma propriedade de dentro do objeto, ele não vai disparar o render. Você tem que passar um novo objeto. Ele trabalha com aqueles conceitos de imutabilidade. Se você não mutar o seu objeto, ele não vai renderizar a sua aplicação. É importante saber disso. Tá. Por exemplo, eu passo com uma propriedade um array de nomes, por exemplo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou fazer um array de nomes aqui. O que ele está reclamando? Lógico. Não vou inicializar ele. E vou fazer aqui, ó. Para cada... Aí eu faço aqui. Lembra? Não tem ng-for this.names. Deixa eu trocar para names aqui. .map. Você tem name. Aí eu vou renderizar um cara desse aqui para cada nome que tiver dentro do nosso array. Fica só o name aqui, tá? Vou salvar. E agora, dentro do meu index, vai ficar um pouco diferente, que eu não vou conseguir passar mais assim, porque eu não consigo fazer bind aqui dentro, eu vou ter que passar na mão aqui, para dentro do componente. E eu vou fazer aqui, ó, const names é igual a Rafael. Quem mais está aí? O Marcelo. E o Marcelo Júnior. Vou colocar aqui. Marcelo Júnior. Esquece meu filho, não. Meu filho tá aí também. Esqueci dele, não. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou falar aqui que o component.name
names agora. Ele já é inteligentinho, ele já sabe que tem essa propriedade names, porque a gente definiu esse componente, e quando a gente define esse componente, ele já sabe isso pra gente, e eu vou falar que é igual o names. Tá? Só que vocês vão perceber que se eu pegar e logo aqui embaixo falar que o names.pop, tirar um cara do names, ele não vai disparar outro trigger de render, tá? Vocês vão perceber que ele vai fazer o render uma vez só. Vamos entrar aqui de novo. Por que ele veio para cá, eu não sei. Olha lá, renderizou Rafael e Marcelo. Agora eu vou inspecionar. Sumiu o último. Deve estar atrás do cal, deve estar atrás. Eu fiz o pop. Pode crer. Eu fiz o pop. Você fez um pop, cara. Ele não funcionava assim, mano. Eu tinha que setar de novo. Será que ele atualizou isso? Você fez um pop. Você tirou o último aí da história. Olha, isso é coisa nova do Stencil, gente. É porque eu falei pra vocês, eu tava usando a versão antiga do Stencil, né? E ele já tá fazendo isso. Então esquece que eu falei. Ele já tá atualizando sim. Eu fiz um pop ali, ele funcionou. Deixa eu tirar o pop só pra ter certeza. O Stencil tá espertinho, cara. Olha lá, agora tá lá, Marcelo Júnior também. Olha aí. Muito bem, mano. Muito bem. Mas ele chamou um render. Olha, cara, ele jogou a referência lá pra dentro mesmo. Muito bom. Legal, gostei disso. Antes eu tinha que fazer reassign. Antes eu tinha que pegar aqui para esse names funcionar, eu tinha que fazer component.names igual a name de novo. Sabe? Para poder fazer um reassign desse objeto. E, na verdade, nem assim ele ia pegar. Eu teria que fazer isso aqui, Marcela. O Marcelo não, todo mundo. Eu teria que fazer isso aqui. Eu tinha que criar um outro cara assim. Isso, fazer a propagação. Caramba, tá. Eu teria que fazer isso para ele poder criar um outro objeto, uma outra referência de memória, passar lá para dentro, o stencil ver que é outro apontamento de memória e disparar o render de novo. Que bizonho. Isso não tem a ver com o Pure Component, Stateless Component que tinha no React? Também tem. Ah, gente, caramba. Olha só, você falou um negócio importante, cara. Importante. Dentro do componente eu consigo fazer exatamente igual você falou. Eu não vi quem que falou. Quem que foi que disse isso? Meu filho. Júnior. Foi o Marcelo Júnior? Ele tem algo parecido, sim. Você perguntou se isso tem a ver com o Stateless Component, né? Isso. Não sei de dizer, mano. Pode ser que sim. Tá. É que o Stateless Component, como é Stateless, você não vai ter essas definições de propriedade dele. É diferente, né? Por exemplo, eu lembro de uma época que eu trabalhava com JavaScript que, dependendo da função que você utilizava para mexer na lista, ele não alterava o estado do componente. Tá. É porque era JavaScript puro? Não, acho que não. Era com o React ali, não lembro agora. É porque... Sim, eu acho que entendi. É porque, como ele é... Eu não conheço o React para poder te falar, mas como o Stencil fazia isso, eu não sei como que ele fez agora, como que ele arrumou isso, ele arrumou essa feature, né? Porque o Stencil antes ele falava que como ele gerava o async rendering dele era feito fazendo apontamento de endereço de memória, se você não mudasse o apontamento de endereço de memória, ele não sabia que você trocou a propriedade e ele não disparava o render. Aí agora eu não sei o que eles fizeram nessa versão mais nova, porque foi o que eu falei pra você, eles já tá na versão 2, eu tava usando, ainda tem que fazer o update dos componentes da outra versão, tem que ver o que mudou para poder falar isso com propriedades. Mas você citou um negócio que eu esqueci. Ele tem aqui, cara, ele tem aqui os Functional Components, cara, igualzinho, que é bem parecido com os Stateless Components dos Stateless Components do React. Você, aqui dentro do nosso component, só que daí tem que ser fora da nossa classe, tá? Eu faço isso aqui, ó. Eu criei um hello, que ele vai trazer para mim esse H1. Aí eu consigo fazer aqui dentro do meu cara,
Eu vou tirar esse botão, tá? Só para estar muito estranho. Vou colocar aqui agora isso aqui, ó. E eu passo aqui para ele passo um name. Aí eu vou colocar aqui também o this ponto. This.name. Agora você não tem mais name, você tem name só. Vamos voltar então. Vai ter que criar um name aí de novo. Ah, verdade, mais fácil criar o name. Mais fácil, criar um name. A gente já tem uma lista. Ah, caraca. Eu não sei qual que é o alt aqui. Vou ter que criar de novo, vai. Ctrl Shift tá louco. Z. Vamos lá, criei o name de novo. E passei aqui para dentro do hello. Assim eu consigo organizar melhor meu código para quando eu tiver algum tipo de código que for stateless, que eu não preciso ter estado aqui dentro, eu só vou renderizar coisas, eu não vou fazer nada de mais complexo, eu consigo ir quebrando o meu componente de forma mais atômica ainda, tá? Por exemplo, eu poderia criar um outro component que ia receber os names e renderizar todas essas labels para gente. Vou colocar só aqui um BRzão. Raiz. Para pular a linha. Agora. E vou agora lá no nosso index. E vou colocar o name de novo lá. Hello. Vou colocar agora o Jorge Reis. Da galera que tá aqui com a gente, me aguentando. Tá lá. Ele já cria os nossos... Ele já consegue criar esses stateless. Eles chamam de functional components, esses componentezinhos que você cria usando o Miro function, tá? Ele é interessante, porque você passa ele já todas as propriedades que você passar aqui dentro dele, ele já cata. cai. Aí você pode tipar fortemente essas propriedades também, tá? Ele tem como você fazer a definição dele passando assim, ó. Só que você vai ter que só muda um pouquinho a forma de definir ele, tá? Você tem que importar esse functional component, só que você consegue forçar as propriedades, um tipo para as propriedades dele. Aí é bem interessante quando você tem um cara com as propriedades que tem bastante propriedade, você quer trabalhar algo mais complexo que vai precisar mais inteligência, precisa poder não cometer algum tipo de erro, tá? No caso, o hello props dele é só um name, mas poderia ser um cara gigantesco, tá? Isso é legal também. Eu usei bastante quando eu fui fazer tabela, porque eu criei function component para row, para célula, depois já fazendo todos os binds, depois eu só fui montando igual Lego. Foi bem bacana. Tá, agora a gente já tem um componente feio. Só vou fazer uma outra coisa aqui, que eu vou criar isso aqui dentro de um parágrafo. Ctrl Shift P, não, Command Shift P, Emit, olha isso aqui. Não, deixa quieto. P, deixar um pouquinho menos feio. Porque a gente vai buildar esse cara e vai colocar dentro do Angular. Que já passou 8 minutos do tempo. Estourou. Já passou. Aí passou, aí ganhou. Bom, para poder fazer o nosso build, ele não tem erro, tá? Você vai fazer um npm run build. Quando você fizer o run build, ele vai gerar a nossa pastinha de dist e a pastinha de loader, esses dois caras, tá? São esses dois caras que as nossas aplicações externas vão importar através do cara do index que está dentro do loader. Ou seja, quando você fizer um import desse cara via npm na outra aplicação, ele vai pegar esse loader, dentro desse loader ele vai executar algumas validações, se ele tem o Windows Custom Elements, se tiver, ele vai fazer várias coisas que eu acho que são polyfills.
seta alguns prototypes e ele exporta o nosso componente de dentro da dist, que é aqui dentro. Ou seja, ele já faz isso pra gente, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um cara que eu já criei com Angular. É uma aplicaçãozinha Angular, que não tem nada demais, tá? E o que ela tem aqui? Eu vou ver que eu não mexi mais nada aqui. Tá. A nossa aplicação de Angular. Eu vou, só para simular para poder simular vamos dizer que eu peguei esse cara, criei criei meu componente e subi isso no repositório do NPM. Tá lá na NPM. Eu vou dar só um NPM link aqui, só para ele poder entender que a gente fez o deploy disso. Cara, eu tô sem acesso de super user aqui, você acredita, mano? Não acredito. Essa máquina. Porque eu nem te conto. Eu iniciei a máquina com o usuário da minha esposa. Boa, meu garoto. Aí sim. Legal, né? Aí mesmo adicionando o meu usuário como admin, ele fica falando toda hora. Quando eu faço o npm link, gente, isso aqui é para um ambiente que você está testando. É como se eu tivesse feito um deploy, como se eu tivesse subido esse cara no Nexus, ou no próprio npm, e para eu poder fazer um npm install. Imagine que isso aqui foi feito o deploy, eu quero fazer o npm install agora dentro do meu Angular. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e dar um webinar components. E vou fazer um npm link dentro dele aqui. npm link webinar components. Eu vou mostrar dois jeitos de fazer, tá? Beleza. Se a gente vier aqui agora dentro da minha pasta Node Modules, webinar, não, ele não fez o link. Bom, aqui falou que fez, então tá bom. Bom, com ele feito, o que a gente tem que fazer? Dentro de todos os módulos que a gente for usar um componente customizado, a gente tem que colocar esses esquemas dentro do Angular para dizer que a gente está usando um custom elements. Por quê? Quando eu colocar um componente lá dentro do Angular com um nome diferente, por exemplo, esse cara aqui, que a gente está fazendo teste, e eu vou colocar aqui dentro, ele vai tentar procurar esse componente dentro dos próprios componentes do Angular. E não vai achar e vai dar erro. Quando você coloca aqui dentro do seu módulo que você está usando o Custom Elements, ele vai tentar procurar dentro dos componentes dele, não vai achar, ele vai tentar procurar dentro dos próprios componentes que você customizou, tá? E vai conseguir fazer funcionar. E também, dentro do Angular, a gente tem um main.ts, que é onde a gente vai fazer o define custom elements. Ou seja, você fez o import do seu webinar components, tá? Aí quando você faz o npm install do seu webinar components dentro do Angular, ele já traz para você o define custom elements e você consegue colocar ele aqui dentro. Colocando ele aqui dentro da sua aplicação do Angular, ele está feito. Você vai poder começar a usar. É bom. Vamos voltar agora aqui dentro do Angular e eu vou pegar o cara que já está funcionando. 4200. Está feito o deploy? Não. Deixa eu rodar ele aqui. ngserve --open para ele poder instanciar, começar para a gente. E aquele nosso componentinho que a gente acabou de criar, a gente já vai estar usando dentro do Angular. Ou seja, habilitar o Custom Elements aqui. Desculpa que tá com o lixo do outro cara aqui. Peraí, perdão pelo vacilo. A gente tem que habilitar o Custom Elements Schema aqui. No main.ts, definir os Custom Elements dentro da nossa própria library que a gente criou e usar. E tá lá, um defined. Porque ele não conseguiu pegar. Será que ele funcionou npm link?
Não, perdão. Não pegou. Não, ele pegou sim. É porque eu estou tentando fazer dentro do nosso componente. A gente fez uma coisa, só que a gente não validou se tinha as coisas dentro dos names. Você tem que setar os nomes, né? Tem que fazer a coisa. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Names e o name. É isso mesmo. Eu vou copiar aqui. Aqui o name está definido lá no Angular, o names não. É como eu não coloquei validação, ele está reclamando. Mas como a gente está dentro do Angular agora, é mais fácil. A gente faz isso aqui, ó. Names igual. Names. Aí ele vai reclamar que não está definido. Deu vem dentro do App Component. Names. Exatamente. Salvou aqui. Salvou aqui. Aí o bind fica muito mais fácil, né? Olha lá, cara. Tá lá. Olha aí. Dentro do Angular, nosso componente, que a gente acabou de criar fora. Cara, é isso. Não tem muito mais segredo depois para trabalhar no Angular. O importante é você sempre definir os seus custom elements aqui dentro. Ou seja, você cria uma suite. Imagina, dentro desse webinar, a gente cria 10 componentes. Os 10 componentes já vão ser setados aqui. E se vocês precisarem de algum polyfill, você importa o apply polyfills, que ele também tem aqui dentro. Tá? Opa. Apply polyfills aqui e descomenta esse cara aqui. Pronto. O que ele não achou? Por que ele não achou polyfills? Era para ele achar. Deixa eu ver uma coisa. Webinar Components. Tem? Lembra que eu falei para vocês que o negócio do loader, que era meio chato, eu tenho que pegar de dentro do loader. Ele também tem aqui dentro. Ele expõe o Define Custom Elements aqui dentro também. Mas eu tenho que pegar o de dentro do loader, que é onde vai ter o apply polyfill desse cara. Ou seja, sempre pega do Webinar Components Loader, tá? Que daí agora, ou seja, aí isso aqui não precisa mais. Porque a gente vai aplicar os polyfills primeiro e depois ele vai fazer o Custom Elements. Ou seja, se eu precisar abrir isso aqui dentro do Edge, ele vai abrir. Agora, talvez não vai ter Shadow DOM, talvez não vai ter um monte de coisa, mas vai funcionar, que é o mais importante. Show. Tá? O build não tem muito segredo, é o TS com... eu tenho só a última coisa, gente, prometo que eu não... Acho que só ficou vocês, a galera já vazou tudo. Já foi todo mundo. Foi todo mundo embora, cara. Quando eu fiz o build dentro do meu componente, você lembra que eu falei para vocês do RedMMD? Olha o que ele cria pra gente, ó. Já cria isso. Com isso aqui, se a gente colocar uma description aqui dentro, usando a anotação do... que eu nunca lembro como é que é, a anotação do JS Docs, acho que é assim. Ele já vai colocar pra gente a description lá. É bem legal isso, que ele já gera também, porque a gente falou que na hora de fazer o build a gente queria que ele gerasse isso pra gente. Já documenta a parada, gente. Documenta tudo. Aqui dentro ele não põe mais nada. O test config, foi o que eu falei, né? Do output targets, é isso aqui que faz ele gerar o readme. Gente, é isso. Eu passei 15 minutos, mas perdoa pelo vacilo. Build. Se precisarem mandar um e-mail para mim, agora foi todo mundo embora. Ela veio mandar mensagem no WhatsApp, mas o Jorge está aí. Cara, é bem simples. Eu aconselho muito vocês nas aplicações que vocês estão trabalhando, usar o Web Component, principalmente se vocês tiverem um ambiente que tem mais de um framework. Por exemplo, a gente está usando esses componentes, a gente vai começar a usar dentro do OutSystem do ano. Porque eu criei os Web Components de negócio lá para o banco e eles curtiram e o OutSystem não tem, porque o OutSystem é todo bloqueado, todo travado. Só que o OutSystem você consegue colocar HTML dentro dele, né? Sim. Aí, dentro do HTML... tu vai emular esse troço dentro dele. Exato. Porque a única coisa que a gente não consegue fazer é fazer um import, como eu falei, né?
chegar aqui, fazer o import, colocar dentro do main TS, define custom elements, porque isso não tem lá. Mas o que a gente faz? Esse componente existe. Ele está aqui dentro. Ó. A gente, por exemplo, dentro do build dele, do dist, custom elements, cadê? Tá aqui, ó. Webinar components, ele tá aqui, ó. Tá dentro do SSM, ele tá tudo aqui dentro, ó. Aí o que a gente faz? Imagina, a pasta www é o que a gente faz o build, é o que está rodando local aqui na minha máquina online. Tipo, quando eu sobe o localhost, ele sobe a www. É só importar esse cara. Se ele importar o módulo desse cara na index HTML dele, ele já tem um componente. A gente fez um teste e funcionou. É o outro jeito de importar o componente. Só que fazendo isso, ele não vai importar os types, os maps, todas as coisas. Foda-se. Ele vai funcionar lá dentro. Mas é bem legal. Bom, show de bola então, cara. Obrigado. Valeu por vocês terem ficado até o final. Obrigado, eu, Freitas. Obrigado. Mais um webinar aí. Bom. Tem que melhorar mais ainda, mas estou melhorando de pouquinho em pouquinho. Eu fico meio nervoso. Cara, eu vou parar a gravação aqui. Mas é isso.